Beleza. Gravando. Não sei se a primeira parte vai conseguir ser salva. Só sei que essa aqui vai dar certo. Então vamos continuar. Pelo menos ainda tem mais 15 questões pela frente. Gabriel, funcionário público, responsável pela emissão de certidões em órgão público, verificou que o solicitante Pedro tinha extrema urgência na obtenção de certidão solicitada. Informou o fato a seu vizinho Luiz, que estava desempregado. E juntos decidiram ir à residência de Pedro e exigir R$ 1.000 para cada um, R$ 1.000 para cada um, para que Gabriel agilizasse a concessão da certidão pretendida. Então, eles foram lá pedir R$ 2.000, né? Um para cada. Preste atenção na questão que ela fala que um é funcionário e o outro não é funcionário público, mas será que se comunica? Então, bora lá. Essa é a questão que quer saber se vocês sabem. Pedro prometeu efetuar o pagamento no dia seguinte, mas decidiu não atender à exigência e comparecer em sede policial para narrar o ocorrido. Então, bora lá. Não receberam o dinheiro, então a questão trata de duas situações. O envolvimento de um particular e a questão de receber o dinheiro se entra como necessidade, né? O exaurimento. Então, vamos lá. Considerando as informações expostas, Gabriel deverá responder pelo delito de concussão. Ele já fala aqui, concussão, que no caso é o funcionário público. Agora, pergunto para vocês, e o particular? Ele vai junto no mesmo barco ou não? Deixa eu aparecer aqui, Fabiane. Agora apareceu mais gente mesmo, né? Certo. Ele vai junto, o particular ele vai também ser incluído aí na história? Eu acho que sim. Sim, vai. Ele vai? Então, deixa eu ver letrar. Delito de concussão na forma consumada. Por quê? Porque é a história do crime formal. O crime formal, ele independe do exaurimento. No caso, aí seria receber o dinheiro, né? Bastou praticar o verbo. O verbo da concussão aqui, no caso, é o exigir. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então, nosso gabarito aqui só pode ser letra A. Aí vem aqui. Luiz, que é o vizinho, né? Apesar de não ser funcionário público e da natureza de crime próprio do delito. Então, concussão na forma consumada, assim como Luiz. Os dois respondem pelo crime de consução. Porque vai se comunicar, tem as circunstâncias incomunicáveis, né? E tem outras que não. Nesse caso bem aqui, vai se comunicar. Então, aprendam logo. Porque, tipo assim, é só pensar na ideia da administração. É contra a administração, meu filho? Então, ela não quer saber a tua condição, se tu é funcionário ou se tu não é funcionário. Entendeu? Outra coisa, essa comunicação só vai ocorrer se o outro souber que ele é funcionário. Entendeu? Essa qualidade de funcionário público, ela só se comunica ao particular se ele tiver ciência da função pública. E a questão ficou clara, né? Em relação a isso. Então, nosso gabarito é letra A. Aí ele coloca aqui modalidade tentada. Por que ele colocou a modalidade tentada? Para tentar confundir o candidato. Por quê? Porque ele não recebeu o dinheiro exigido. Não há necessidade. É crime formal. O outro, na forma consumada, enquanto Luiz será responsabilizado pelo crime de extorsão. Não. Seria se ele não soubesse. O outro, tentado, também não. E o outro, consumada, em relação a Luiz, extorsão, tentado, também não. Se comunica, os dois respondem por concussão. Tem questões da OAB que envolvem esse tema na parte de crimes contra a administração pública. De forma mais específica, né? Envolve tipicidade, isso aqui. Mas fazendo outro filtro, uma questão dessa aqui entraria em relação a crimes contra a administração pública também. Gabarito letra A. Ó, exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Ó, isso bem aqui, ó, cria uma questão. Exigir
antes de assumir a função, eu ainda não sou funcionário, mas eu já estou usando da futura função que eu vou assumir para obter vantagem devida. Exemplo, fiz um concurso para delegado. Passei, estou fazendo, estou no curso de formação, mas ainda não sou delegado, ainda não tomei posse. Mas eu já vou usar essa função, ó, aqui, ó, antes de assumir, mas em razão da função que eu vou assumir, eu já posso utilizar aquele poder para obter vantagem devida. Já entra aqui dentro da concussão. Entendeu? Ó, cara, eu vou ser delegado, etc, etc. Me dê esse dinheiro aí, senão vai sobrar para ti depois. Um artigozinho tá de criar um monte de questão. Aí vai também da habilidade do elaborador de questões. Questão número 12. Mateus, inconformado com a participação de Gustavo e Nisa, pais de sua ex-companheira Marina, no fim de seu relacionamento, decide praticar um crime de roubo na residência do rico casal. Então, o pai da menina, né, os pais, ajudaram a ela se livrar de Mateus. Esse cara não presta. Então, bora lá. Aí ele faz o quê, rapaz? Pois eu vou fazer um arrastão aqui, na residência do casal, que ainda fala aqui, ó, residência do rico casal. Para isso, compra cordas e elásticos, bora lá, compra cordas, aqui é a preparação, compra cordas que eu utilizaria para amarrar as mãos das vítimas, além de um simulacro de arma de fogo. Momentos antes da prática delitiva, quando Mateus se preparava para sair de casa, Mariana liga e demonstra interesse em retomar a relação. Não, meu amor, o amor é mais forte. Meus pais não podem interferir na nossa vida. Vamos ser livres e curtir o nosso momento. Pronto. O que faz com que Mateus ficou emocionado, o olho encheu de água e decidiu fazer o quê? Não vou mais fazer isso. Decidiu não mais ir até a casa de Gustavo e Nilza, mas sim ao encontro de Mariana. Então, bora lá. Considerando apenas as informações expostas, é correto afirmar que a conduta de Mateus é típica, atípica, tem alguma importância para o direito penal, é irrelevante para o direito penal? O amor venceu? Qual é o gabarito? Essa daí é fácil. Aí a gente está dentro das fases do crime, né? Iter criminis, caminho do crime, que é o conjunto de etapas que vão se suceder de forma cronológica no desenvolvimento do delito. Aí tem a cogitação, preparação, execução, consumação e tudo mais. Nesse caso, bem, cogitação, preparação, execução, consumação, exaurimento. Aí tem o que é importante, o que é punível e o que é impunível. Nesse caso, bem aí, é punível? Não, não é punível. Não. Então, qual é o gabarito? Letra C? Letra C. Atípica, em razão de não ter sido iniciada a execução. Eram somente atos preparatórios. Entendeu? Via de regra, não é punível, exceto se o próprio ato preparatório ser considerado um crime, que não for o caso aí. Então, gabarito, letra C de casa. Beleza? São as fases. Cogitação, é interno, na cabeça. Preparação, o autor vai procurar os meios, né, local e tudo mais. Execução, inicia. Consumação, completou tudo. Exaurimento, e fechou tudo mesmo, né? Então, gabarito, letra C de casa. Beleza? Então, o cara já enxergando isso aqui, ó, ele já consegue nem perder tempo em lendo as que são maiores. Quando fala típica, já nem, não perde tempo, a gente não perde tempo, já ganha tempo demais. Aí não tem nada a ver, arrependimento eficaz e desistência voluntária, porque não tinha iniciado nada, né? Era só preparação. Gabarito, letra C, cara. No final da história, o amor venceu o direito penal. Eu encontrei, foi uma questão hoje, acho que até postei no status, né? Ah, não, eu postei a outra.
mas eu encontrei uma que falava de bruxaria. Um cara que queria que alguém morresse por atos de bruxaria. Aí eu lendo os comentários, aí teve um que colocou assim, os comentários, né? Rapaz, a FGV gosta de uma bruxaria mesmo. Eu lembrei de vocês com as questões da OAB. Questão número 3. Vou ver essa daqui. Com a ajuda de funcionários, deixa eu ver aqui, é funcionário público. Funcionários de determinada serventia extrajudicial, preste atenção que essa questão aqui ela é legal. Com a ajuda de funcionários, Pablo obteve uma certidão com conteúdo falso. Certidão falsa. Beleza? Que permitiria que realizasse diversos negócios jurídicos fraudulentos em prejuízo de terceiros. Oh, não tinha olhado isso aqui. Eu já tinha visto essa questão, agora presta atenção nesses diversos. Beleza? Com a certidão em mãos, Pablo realizou o negócio jurídico com Vitor, vindo a causar neste o prejuízo de R$50 mil. Pois apenas após o pagamento dos valores, Vitor tomou conhecimento de que a certidão era falsa e que Pablo não poderia realizar o negócio. Beleza. Eu vou até separar aqui. Ó. Na semana seguinte, no mesmo local e com o mesmo modus operandi, Pablo novamente apresentou a certidão falsa. Pablo novamente apresentou a certidão falsa. Desta vez para Vanessa. Pretendendo realizar negociações semelhantes àquela feita com Vitor. Vanessa, contudo, desconfiou da veracidade da certidão e informou os fatos à autoridade policial, sendo constatada a falsidade. Antes do pagamento. Vanessa e Vitor manifestaram interesse em ver Pablo responsabilizado por seus atos. Agora, bora entender essa questão. Ela parece ser... Não, ela envolve uma súmula. Ela envolve uma súmula do STJ. Súmula 17. Que está correlacionada aos crimes de estelionato. Só que preste atenção no que essa súmula ela fala da questão do exaurimento, né? E da absorção. Tipo dizer, ela fala, quando o falso, que é o uso do documento falso, né? Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, e é por este absorvido. É tipo dizer, pratiquei o crime de falsidade para poder conseguir aqui uma vantagem devida por meio do estelionato. Aí vai ser absolvido e responde só pelo estelionato. Essa é a ideia. Beleza? Só que aqui nessa questão, dentro do estudo dessa súmula, a gente tem que entender a ideia do exaure. O que ele fala com exaure? Ele está querendo dizer o seguinte, é que eu posso usar aquele documento falso só uma vez. Se ele se exauriu, ele só prestou para aquele momento. Exemplo, um cheque. Tu vai lá no banco para fazer o saque, etc. E é um cheque falso, tudo mais. Aquele cheque, tu vai usar ele só naquele momento. Por quê? Porque ele vai ficar lá. Ele se exauriu. Essa é a ideia do exaurir. Aqui não, ó. O que ele faz? Ele está usando documento falso, tranquilo. Vê que é uma certidão com conteúdo falso, para ele conseguir a vantagem devida. Bem aqui, quando ele pratica o ato em relação a Pablo, fechou o ciclo. Fechou o ciclo. Ele não vai mais poder usar essa certidão falsa, porque já vai mudar a história. Olha o que acontece aqui, ó. Ele novamente apresentou a certidão. Não poderia. Ela já não entra. Aqui no primeiro caso entra a ideia da súmula. Aqui não entra. E outra, nem completou. Não teve o exaurimento, ou seja, não teve o recebimento da vantagem devida. Então, bora lá procurar agora as alternativas. Considerando apenas as informações expostas, é correto afirmar que Pablo vai ser responsabilizado por dois crimes de estelionato, dois de estelionato, a gente já tira todos esses dois aqui, ó, 2, a gente já tira. Por quê? Porque teve um crime de estelionato consumado. Não é isso? Um foi consumado. E o outro foi o quê? Tentado.
Então, qual é o gabarito? Letra D. Lembrando, o crime de estelionato, ele entra na regra do crime material, né? Que é o que a gente tem que ter, ele é o que a gente chama de crime de resultado duplo, porque exige a ocorrência de dois resultados para que o crime venha a se consumar, ou seja, a vantagem ilícita mais um prejuízo alheio. Na questão, só houve a vantagem ilícita em prejuízo alheio no caso de Vitor, que perdeu os 50 mil. Nesse caso, consumou-se. Já no caso de Vanessa, percebeu essa falsidade do documento, ela denunciou as autoridades. Então, ela não caiu no golpe. Então, teve um estelionato tentado no caso de Vanessa. Tentado no caso de Vanessa. Mas, como no caso dela, ele usou a certidão falsa do primeiro, então a gente não aplica a regrinha do exaurimento. Então vai ser letra D. Um crime de estelionato consumado e um tentado. Além do delito de falsidade. Por quê? Já que a potencialidade lesiva do falso não se exauriu. Ele está querendo dizer o seguinte, não vai ter, ele vai responder pelo de falsidade também. Não vai ter a consunção no caso, não vai ter a absorção. Por que não vai ter a absorção? Porque ele usou novamente o documento falso. E a ideia da absorção é quando eu uso ele só uma vez, ele se exauriu no momento do uso. E ele não fez isso, ele continuou usando. E se ela não caísse no golpe, se ela não desconfiasse, ele ia continuar usando, continuar usando, continuar usando. Ia entrar um monte de estelionato. Porém, não ia entrar a construção. Estelionato, estelionato, mas ele ia responder também pelo delito de falsidade. Então, gabarito, letra B. Deu para entender? Às vezes é um pouco confusa, porque ele envolve também entender o que está escrito na súmula 13 do STJ, 17 do STJ. Então, o gabarito da questão é letra D. Estelionato, um consumado e o outro tentado. E o que mais? Falsidade. Por quê? Porque a potencialidade do documento falso, né, do falso, ela não se exauriu. Ela não morreu no primeiro uso. Ela continuou. Beleza? Essa questão ela é interessante. Ela é bem legal. Porque a gente aprende só aquela história da consumação, da construção. A construção, e se o cara utilizou um documento falso para conseguir fechar lá o ciclo do estelionato, aí vai absolver. Mas nesse caso aqui, não. Deu para vocês entenderem o que eu quis explicar. Então, bora lá. Botei até esse videozinho aqui, ó. Já acho que não está linkado. É um vídeo do Rogério Sanches. Ele fala bem rápido sobre isso. Bem rápido, bem rápido. Depois é só clicar nesse link aí depois e dar uma olhada. 14. Em determinado set de filmagens, ADS, produtor técnico, entrega arma de fogo verdadeira. Ó. O pessoal aqui está nervoso. Entrega arma de fogo verdadeira devidamente municiada para o ator, Ares. A gente já sabe aqui, ó, visualiza logo a questão. O cara deu uma arma de fogo municiada para o outro, o ator não sabe nada disso, o ator vai matar alguém, o ator foi usado. Ele vai responder por alguma coisa? A gente já tenta adivinhar o enunciado. Então, bora ler o resto. Fazendo acreditar que se trata de arma cinematográfica sem potencial de efetuar disparos. Já lido o script, né, e presenciado os ensaios, a AD sabia previamente que, nas cenas que seriam filmadas, Ares deveria apontar a arma para Atena e, após breve diálogo, efetuar o disparo para a cena fatal. Isso aqui dentro do lado do script, eles tinham que fazer isso. Querendo a morte de Atena, calma, querendo a morte de Atena, quem é que quer a morte de Atena? Em razão de desavenças pretéritas, aí vem que Hades faz a substituição da arma, fornecendo-a diretamente a Ares, e rogando o famoso quebre a perna. Ares, que foi usado, ele está só sendo usado aqui, ó. Ares efetua o disparo e ceifa a vida de Atena. Do ponto de vista jurídico penal,
Como é que fica a história aqui? Leio rapidinho, não é possível que você não vão conseguir acertar. Eu marcaria a letra E. O ator não responde por nada. Não é isso? Isso. Sim, senhor. Gabarito, letra E. Sem problema nenhum. A gente percebe. É a mesma questão do celular que a gente viu agora há pouco. O cara vai na loja, ganha um celular de brinde, e na saída ele é acusado de furto, sendo que ele foi usado em relação àquilo ali. A mesma coisa aqui. Ares, que é o ator, que não sabia de nada, não responderá por crime algum, e Hades responderá por homicídio doloso. É o famoso autor mediato. Entendeu? Autor mediato. Ele que trocou a arma, ele que tinha a intenção de matar fulana, estava com raiva dela, e usou o outro, né? Manipulou o outro, para que isso viesse a acontecer. Gabarito, letra E. Mas como o produtor técnico, com certeza, não estuda direito penal, aí ele achou que não ia dar em nada, né? Se lascou. Gabarito, letra E. 15. Durante as comemorações do Carnaval, na cidade do Rio de Janeiro, essa aqui é interessante. Durante a comemoração do Carnaval, na cidade do Rio de Janeiro, Asclépio se desloca ao centro para acompanhar o famoso bloco de foliões. Mergulhado na festividade, sob o sol impiedoso, passa a ingerir diversas bebidas alcoólicas. Desatento às filas formadas nos mictórios químicos, é acometido por intensa vontade de urinar. Eu acho que isso aqui já aconteceu com vocês. Procurando rua lateral, ao pé de uma árvore, passa a urinar. Que já aconteceu, principalmente com os homens, né? Não, a mulher também. A oportunidade em que é abordado pela guarda municipal e encaminhado para a unidade de polícia judiciária. O cara tá lá no carnavalzão, banheiro tudo lotado, tudo sujo, e a gente querendo urinar, o que a gente vai fazer? Vai atrás de um carro, vai atrás de uma árvore e vai fazer nossas necessidades fisiológicas. Mas o que aconteceu aqui com Asclépio? O guarda municipal chegou e levou o rapaz. Tinha dolo aqui em relação a qualquer prática de obscenidade, etc. Não, ele só queria fazer o quê? A necessidade dele. A figura é típica ou atípica? Atípico. Atípica. Atípica. E se eu falar para vocês que isso já aconteceu comigo? Vocês vão achar que é Já mentira. foi levado Tem para sorte, você. viu? Já. Mas faz muito tempo. Mas foi. Foi levado para a delegacia. Mas para nada, né? Só para perder tempo comigo. Mas acontece. Então, aqui qual é o gabarito? Letra A. Letra A. Figura típica. Por quê? Porque tem que ter a figura do dolo. Tem que ter intenção para tentar configurar aqui alguma coisa em relação à auto obscena, etc. Tem que ter o dolo. E por incrível que pareça, isso aqui é algo que aconteceu, de fato. Inclusive, já, como eu falei, né? Já aconteceu comigo. Mas isso aqui aconteceu e virou processo. Essa situação bem aí. Só para perder tempo, aí virou processo. Isso aí foi no Rio de Janeiro mesmo. Tem o caso verdadeiro sobre essa história. Mas o que a gente vê, né? Uma coisa tão besta, o pessoal faz virar uma bola de neve para nada, para chegar lá na instância superior, declararem a situação como atípica, porque não tem dolo. Claro, tá na cara, não tem dolo, pelo menos é pelo caso hipotético, né? E aconteceu isso de fato. 16, olha aqui uma questão fresquinha de 2022, promotor não, defensor. Mesmo diante de diversos avisos, avisos e letreiros de proibição e dos alertas verbais de agente de segurança pública presente no local, Jack Louco, né? Jack Louco, que para ele tá vendo o letreiro e vai lá de doido, né? Ingressou no Lago do Amor, em Campo Grande, nadando rapidamente até o meio da lagoa. Foi lá no meio da lagoa. Quando retornava à margem, foi atacado por um jacaré, vindo a perder um braço. Isso não era um jacaré, não. Isso era um crocodilo, né?
Após a alta médica, Jack dirigiu-se a uma unidade da Polícia Judiciária, realizando registro de ocorrência em desfavor do agente público, afirmando que ele tinha o dever de impedir o seu ingresso no lago e que era o responsável pela lesão. Ó, mas, rapaz, o cara vai vou segurar o doido que quer banhar no lago. Não, já tem um aviso, não precisava nem de ter guarda. O aviso, ele já funciona. Diante desse cenário, é correto afirmar que o agente público é responsável? Sim ou não? Não. Não, tem nem lógica, né? Dizer que o agente é responsável. Senão eu tenho que colocar um monte faz logo uma cerca, então. Faz logo um muro. Não é isso? Então, qual é o gabarito? Letra D. B ou D? Eu acho que é D de dado. Não é D de dado, não. Letra B. É B, B de bola. Autocolocação de perigo dolosa, porque ele se colocou em perigo de forma intencional, ele mesmo, entendeu? Ele já. Por que dolosa? Porque tinha os avisos. Então, ele mesmo, se não tivesse aviso, né, algo do tipo, aí ele não tinha como saber que lá tem jacaré, crocodilo, anaconda, etc. Mas tinha lá a placa, o guarda falou, não vai, não vai, não vai. Ele se colocou na situação. Então, é autocolocação em perigo dolosa. Gabarito, letra B de bola, em razão da autocolocação em perigo dolosa. Isso aqui é da FGV, ó, 2022, envolvendo esse assunto aí. Então, bora lá. 17. Ixi, apareceu a questão da OAB aqui. Com certeza vocês sabem. Essa aqui é fácil. Francisco foi vítima de uma contravenção penal de vias de fato. Trocaram os tapas, né? Pois enquanto estava de costas para o autor, recebeu um tapa na cabeça. Acreditando que a infração teria sido praticada por Roberto, seu desafeto, que estava no local, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido. Ó, acreditando que teria sido. Presta logo atenção. Ele acreditava que foi fulano, até porque eles não se davam bem. Rapaz, então acho que foi fulano. Eu vou lá denunciar esse cara. Beleza. Compareceu em sede policial, narrou o ocorrido, apontando de maneira precipitada o rival como autor. Diante disso, foi instaurado o procedimento investigatório em desfavor de Roberto, sendo posteriormente verificado em câmeras de segurança que, na verdade, um desconhecido tinha batido na cabeça do outro. Então, não foi Roberto. Ao tomar conhecimento dos fatos, antes mesmo de ouvir Roberto ou Francisco, o Ministério Público, né? O Ministério Público ofereceu denúncia em face deste. Quem é deste? É quem está mais próximo, voltando de trás para frente. Volta, bem aqui, ó. Aí vem para cá, quem está mais perto? Francisco. Deste, por denunciação caluniosa. Então, o Ministério Público, né, ofereceu denúncia por denunciação caluniosa em relação a quem? Francisco. Por Francisco ter denunciado o cara lá. Beleza. É quando tu imputa falsamente, né, a alguém determinado crime, a prática de algum crime. Considerando apenas as informações expostas, você, como advogado de Francisco, deverá, sob o ponto de vista técnico, pleitear, famoso verbo de defesa, a gente procura algo que vai beneficiar o nosso cliente. Pleitear absolvição, pois Francisco deu causa à instauração de investigação policial imputando a Roberta a prática de contravenção, e não crime. Gabarito? Ou não? Letra B. Extinção da punibilidade diante da ausência de representação, já que o crime de ação penal pública é condicionado. Letra C. Reconhecimento da causa de diminuição de pena em razão da tentativa. E letra D. Absolvição, pois o tipo penal, denunciação caluniosa, exige o dolo direto, a intenção, por parte do agente. Francisco tinha a intenção aqui de imputar falsamente algo ao seu desafeto? Não tinha. Ele acreditou que era ele. Entendeu? Ele se precipitou, beleza. Então, ele teve uma falsa percepção da realidade.
mas não entra a figura do dolo nesse caso, bem. Então, nosso gabarito só pode Letra A. ser letra A, letra D. Ou letra D. Letra D. É o que a gente chama de... Ele teve uma falsa... É um erro de tipo por falta de percepção da realidade. Beleza? E, como consequência, exclusão do dolo. E, portanto, absolvição. Ele não tinha a intenção. Entendeu? O dolo é muito importante nessas questões. Então, a questão é simples. Ela só é grande. E ela vem cheia de gatilho bem aqui, que a gente tem que perceber, entendeu? São coisas que a gente tem que perceber. Se a gente não percebe, a gente erra. De novo, eu tenho um alarme 9h40 do nada aqui. Já tira ele. 18. Yuri foi denunciado pela suposta prática de crime de estupro qualificado em razão da idade da vítima, porque teria praticado condição carnal contra a vontade de Luana, 15 anos. Contra a vontade. Se for contra a vontade, beleza. Com 15 anos, se ela consentiu, vai ter algum problema? Não. Não. Então, bora lá. Mediante emprego de grave ameaça. No curso da instrução, Luana mudou sua versão e afirmou que, na realidade, havia consentido, ó. Consentido. Pronto. Sendo a informação confirmada por Yuri, né? Ele vai dizer o contrário, né, doido? Considerando apenas as informações expostas, no momento de apresentar alegações finais, ó, você como advogado, a defesa técnica de Yuri deverá pugnar pela sua absolvição, sob o fundamento de que o consentimento da suposta ofendida funciona como causa de quê? Supralegal. Supralegal de quê? Da exclusão de quê? Tem 2 supralegal aí, ó. Da ilicitude. Não. Daí, dá o reconhecimento de quê? Da ilicitude. A culpabilidade. Da culpabilidade? Fundamento para reconhecimento da Culpabilidade. atipicidade da conduta. Por quê? Porque aí é o seguinte, ó, o consentimento da vítima é uma elementar do tipo penal? Não. Se a resposta for, se for uma elementar do tipo penal, exclui o fato típico. Se não for elementar do tipo penal, exclui a ilicitude. Mas como ela faz parte do tipo penal, ela exclui o fato típico, portanto, a gente fica diante de uma situação de atipicidade da conduta, ou seja, o cara vai ser absolvido porque não vai ser considerado crime. Entendeu? Gabarito, então, letra C. Consentimento da vítima é elementar nesse caso? É. Se teve o consentimento, então exclui. Se não for uma elementar, vai excluir a ilicitude. Ainda assim, a gente vai estar diante de uma absolvição. Então, gabarito, letra C de caso. Tem várias questões que envolvem essa situação aqui de estupro. Não sei se tem outras aqui. Mas a FGV gosta muito de colocar essas questões na prova. Não sei se é intencional para mexer com a emoção, que mexe com a emoção, essas questões. Aí as mulheres acabam ficando com raiva e tal, e marca o gabarito errado. Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu o computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, ele empurrou. E conseguiu fugir com a coisa. Então, beleza. Subtraiu, até então estava diante de um furto. Mas teve um empurrão. Isso aqui configura violência? Se eu disser que sim, então eu para roubo. Então, bora lá. Na manhã seguinte, arrependeu-se. Aí ele já está usando aqui, ó, o arrependeu-se. Aí vem na nossa cabeça o arrependimento posterior. Mas calma. Arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono.
porque efetivamente veio ocorrer. Então, devolvi, está tudo ok, vou para casa. O proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, e, rapaz, esse cara vai fazer isso de novo. Comparecer em sede policial e narrou o ocorrido. Intimado pelo delegado para comparecer em sede policial, Luiz, preocupado com uma possível responsabilização penal, procura advogado da família e solicita esclarecimentos sobre a situação jurídica, reiterando que já no dia seguinte devolveu o bem. Doutor, eu devolvi. Aquele cara insiste. Então, bora lá. Ele não foi com a minha cara. Então, continua. Os gatilhos estão bem aqui, ó. Gatilho está bem aqui, ó. Gatilho de só erro. Isso aqui é para criar dúvida no candidato, ele vai ficar doido da cabeça. E agora? É E furto pode ou é roubo? arrepender só se não tiver. Furto ou é roubo? Aí, bora lá. Na ocasião da assistência jurídica, o advogado deverá informar a Lucas que poderá ser reconhecido. Disse, olha, Lucas, não fica tão preocupado. Faz o Pix aí, 2.000, que resolve o teu problema. Qual é o gabarito? Letra D. Não teve desistência voluntária. Por que não teve desistência voluntária? Porque ele não desistiu de prosseguir, ele foi até o final, entendeu? Ele pegou e levou para casa, dormiu, sonhou, aí resolveu devolver. Então, não se fala em desistência voluntária, porque ele completou tudo. Não se fala em arrependimento eficaz. Nem posterior. E nem posterior. Por quê? Porque a gente não aplica o Instituto do Arrependimento Posterior quando se tem violência ou grave ameaça. E o fato dele ter empurrado o proprietário já entra como uma violência, né? Então, mudou de furto para roubo. Beleza? O furto se tornou roubo. Então, qual é o gabarito? Letra D. Letra D. O que a gente vai ter aqui é uma atenuante, né? Atenuante, não sendo, porém, afastada da tipicidade. Roubo vai ter atenuante, porque ele devolveu e tudo mais. Mas a gente não fala aqui em desistência, como ele bota aqui, ó, desistência, arrependimento posterior. Não, nada disso. Se envolveu violência, se envolveu grave ameaça, a gente não fala em arrependimento posterior. Responde pelo crime, né, pela tipificação padrão, mas vai ter uma atenuante. Após discussão em casa noturna, Jonas, com a intenção, qual a intenção? Causar lesão. Eu quero matar alguém? Não. Eu quero causar lesão. Com a intenção de causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura em seu braço. Quebrou o braço do rapaz. Leonardo, então, foi encaminhado ao hospital, onde constatou-se a necessidade de intervenção cirúrgica e optou-se por um tratamento mais conservador com analgésicos para dor, o que permitiria que ele retornasse às suas atividades normais em 15 dias. A equipe médica, sem observar os devidos cuidados exigidos, a equipe médica fez o quê? Ministrou o remédio a Leonardo sem observar que era composto por substância a qual o paciente informara ser alérgico em sua ficha de internação. Eu sou alérgico a isso, aí deram o remédio errado. Tá. Em razão da medicação, Leonardo morreu. Pronto. Leonardo morreu. Qual era a intenção de Jonas? Causar lesão. Então, ele não responde por morte de ninguém. Não é isso? Mas, calma. Recebidos os autos do inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Jonas. Aí o Ministério Público vem, né? Coloca o homicídio doloso, errado. Via de regra, o Ministério Público vem errando. É padrão isso aqui, ó, né? Para quem é novato aqui, é padrão da OAB nas questões de penal falar que o Ministério oferecer a denúncia errada. Ela já vem com erro. Aí você, como advogado, tem que encontrar o erro. Diante dos fatos acima narrados e considerando o estudo da teoria da equivalência, da condício sine qua non, o advogado de Jonas deverá alegar, para quem é novato, alegar verbo de defesa, então a gente vai atrás de algo que beneficia o nosso cliente. Alegar que a morte de Leonardo decorreu de causa superveniente. A causa da morte não tem uma correlação direta, mas indireta. Então, ela é relativa. Então, bora lá. Causa superveniente, absolutamente
independente ou absolutamente, ó, ideia absoluta. E sobrou relativamente, relativamente, relativamente. É um dos três. Qual é o gabarito da nossa questão? Letra D. Epa, é outra coisa, né? O pessoal que não estava conseguindo entrar, deu certo? Deu, professor. Deu, professor. Ah, então, beleza. Era alguma... Aí não estava aparecendo, foi alguma coisa que aconteceu aqui. Aí, como vocês estavam aí tudo chorando, querendo participar, né? Só aluno pesado, que não pode, que não pode perder um encontro. Eu, não, vou fechar aqui, vou liberar para todo mundo. Qual é o gabarito? Letra D. Seria D? D, deixa eu Então, ver aqui, relativamente independente, que por si só produziu o resultado. Devendo haver desclassificação para o crime de lesão corporal, que foi a intenção dele, né? Lesão corporal. Não podendo ser imputado o resultado morte a ele, porque não entrou dentro da ação dele aqui de fato. Aqui já é culpa do hospital, do médico, etc. Aí já é outra história. Então, gabarito aqui, nesse caso, letra D. Relativamente independente. Por que relativamente independente? Porque vem aquela ideia. Se eu não tivesse quebrado o braço dele, ele não ia parar no hospital. Então, entra o relativamente. Também não vai ser o absolutamente independente, né? Tem-se uma pequena correlação. Mas ainda assim não responde só pela lesão, só o que ele queria de fato. Agora, se fala que ele queria matar o cara e o cara não morreu, aí a gente fica na figura da tentativa de homicídio. Concurso de pessoas, para encerrar os temas, então vamos ver aqui essas questões. Rafael e Francisca combinam praticar um crime de furto. Ah, rapaz, agora que eu lembrei que teve uma questão da OAB sobre isso aqui, não teve? Teve, que muita gente lembrou dessa questão e errou a questão, porque não prestou atenção em um outro detalhe. Quer ver? Deixa eu ver se isso daqui. Combinam praticar um crime de furto em uma residência onde ela exercia a função de passadeira. Não, não é essa aqui não. Decide, então, subtrair bens do imóvel em data sobre a qual Francisca tinha conhecimento. Então, ela tinha conhecimento de que os proprietários estariam viajando. Pois assim, ela tinha certeza de que os patrões, de quem gostava tanto, não sofreriam qualquer ameaça. Só, olha, amor, você vai fazer isso aqui dia tal, porque meus patrões não estarão lá e eu gosto muito deles. Só vou roubar a casa deles, mas eu amo eles. No dia do crime, enquanto Francisca aguarda do lado de fora, Rafael entra no imóvel para subtrair bens. Ela, porém, percebe que o carro dos patrões está na garagem e tenta avisar o fato ao comparsa para que ele saia da casa. Mas ela não consegue. Todavia, Rafael, ao perceber que a casa estava ocupada, decide empregar violência. Ele, por si só, decide empregar violência contra os proprietários da casa, proprietários para continuar subtraindo mais bens. Descobertos os fatos, Francisco e Rafael são denunciados pela prática do crime de roubo majorado. A tipificação igual para os dois está correta ou não? Considerando as informações narradas, o advogado deverá buscar expressão de defesa. Então, a gente vai buscar ajudar alguém aqui na história, que é Francisca. Por quê? A participação dela, né? Ela vai responder dentro do que ela tinha noção. Ela concorreu para algo menos grave. Então, qual é a resposta? C. Porque Nanda é falou B. boa, né? Achei a D. C. Letra D. A impressão... Ah, Também. não. D. Eu pensei que estava igualzinho. Já é vizinho. Rapaz, está igualzinho, né? Nesse caso, bem aí, né, o participante, né, ele só vai responder pelo crime para o qual quis colaborar, não é isso? Gerando a aplicação da pena do crime menos grave. Isso é o que a gente chama de cooperação dolosamente distinta.
Então, nosso gabarito aqui, nessa questão, vai ser letra C. O reconhecimento de que o agente quis participar de crime menos grave, furto. E por que ele é qualificado? Porque teve a participação de 2 pessoas. Qualificado pela quantidade de agentes. Então, gabarito, letra C de casa. Beleza? Vamos aqui para mais outra. Eu acho que tem uma aqui, que bate certinho com a da OAB. Não sei se é essa aqui agora. Deixa eu ver se é essa. Deixa eu ver. Parece que é essa aqui. Ou não, né? Vamos lá, ver se é. Pedro e Paulo... Não, não é. Combinam de praticar um crime de furto. Ó, tem a ideia do furto, né? Numa creche. Igualzinho à questão anterior. Vão roubar a creche, mas na hora vai mudar a história. Com a intenção de subtrair computadores. Pedro, então, sugere que o ato seja praticado em um domingo, quando o local estaria totalmente vazio e nenhuma criança seria diretamente prejudicada. No momento da empreitada deletiva, Pedro auxilia Paulo a entrar por uma janela lateral e depois entra pela porta dos fundos. Já no interior do local, eles verificam que a creche estava cheia em razão da comemoração do Dia das Mães. Então, Pedro pega um laptop, sai. Pedro, né? Ó, vou pegar aqui minha parte, vamos embora. Porém, Paulo, né? Paulo, que estava armado, ele estava armado e Pedro não fazia ideia disso. Anuncia o assalto, subtrai bens e joias de crianças, pais e funcionários. Captadas as imagens pelas câmeras de segurança, Pedro e Paulo são identificados e denunciados pelo crime de roubo duplamente majorado. Os dois tipificados no mesmo tipo penal, certo ou errado? Errado. Com base apenas nas informações narradas, a defesa de Pedro, que teve uma participação, né, diferente, deverá pleitear o reconhecimento da participação de menor importância, ou o que eu falei ainda agora, cooperação dolosamente distinta. Eu marcaria a letra C. Eu também. Cooperação dolosamente distinta? Por que não é Gerando a participação? aplicação da pena menos grave. Por que não é participação? Não E agora? sei. Não é participação, por quê? Para que seja participação, Pedro deveria saber que Paulo iria praticar um roubo. Aí tipo diz, olha, só vou levar esse laptop que eu sei que tem lá, bacana, né? Um MacBook de 10 mil reais. Não, eu não vou levar só isso não, eu vou meter o louco lá, vou meter o pânico. Rapaz, faz a tua parte, faz o que tu quiser, eu só vou fazer isso. Aí sim, seria participação. Mas aqui no caso ele não sabia, entendeu? A questão fala bem, ó, Paulo estava armado, Pedro não sabia que ele estava armado, e ele praticou logo, foi um assalto louco lá, erro diabo. E Pedro não sabia nada disso. Se ele soubesse, sim, entraria a participação, mas como ele não sabia, é cooperação dolosamente distinta, gerando a aplicação da pena do crime menos grave. Sim. Gabarito, letra C de casa. Beleza? Simples assim. Simples nada, né? O cara fala que é simples. Depois, aqui agora, né? Entende, bacana, depois tá se enrolando tudo. Mas tem que forçar a mente. Eu acho que não tem mais nenhum, não. Tem. Essa daqui, tá aqui a questão de 2015. Aí caiu uma agora na última prova, do mesmo jeito, mas mudando um detalhe. Bora lá. Maria Joaquina, empregada doméstica de uma residência, profundamente apaixonada pelo vizinho Fernando, sem que este soubesse, aí isso aqui ficou até estranho, sem que este soubesse. Sem que ele soubesse o quê? Que ela era apaixonada por ele ou que ela estava escutando a conversa. Sem que este soubesse, escuta sua conversa com uma terceira pessoa, acordando o furto da casa em que ela trabalha durante os dias da semana à tarde. Então, Maria Joaquina, louca, apaixonada,
descobriu que o seu amor estava planejando fazer o arrastão lá na casa onde ela trabalhava. Igualmente a questão anterior, né? O amor fala mais alto, o amor tenta vencer todas as barreiras. Então, bora lá. Maria Joaquina, para facilitar o sucesso da operação, o sucesso da operação do seu amado, ela deixa a porta aberta ao sair do trabalho. Quem fez a última prova e lembrou dessa questão? Eu lembrei. Ela deixa a porta aberta para sair do trabalho. Durante a empreitada criminosa, sem saber que a porta da frente se encontrava destrancada, Fernando e seu comparsa arrombam a porta dos fundos e ingressam na residência. Ingressaram na residência e fizeram arrastão. Diante desse quadro fático, assinala a opção que apresenta a correta responsabilidade de Maria. É tipo assim, a ideia, né? A ideia que o candidato tinha que entender. Não teve um liame subjetivo entre eles, entendeu? Não teve uma conversa para eles acordarem o que ia acontecer, ela saber. Mas ainda assim, ela tem uma participação, é como se ela tivesse uma participação oculta, o cara pensando desse jeito, né? Ela tentou participar, ela teve uma quase participação, deixou a porta aberta para facilitar. Então ela queria ver o resultado, ela tentou participar de toda aquela empreitada. Só que a porta que ela deixou aberta não foi utilizada. Então, a participação dela aqui não teve importância nenhuma. Já na questão recente da OAB, acontece a mesma história. Só que a facilitação que a outra pessoa deu, de fato, serviu. Aqui não serviu, então ela não responde. Agora, se eu fiz aquilo ali e se utilizaram daquela atitude minha, que complementaria toda a empreitada, aí sim tem importância. Aqui no caso dela, não. Aí muita gente lembrou dessa questão e ficou, não vai ter nada. Mas não perceberam que lá foi utilizado. Aqui é que não foi utilizada a porta aberta. Mas na questão da OAB foi utilizado. Na questão recente. Então vamos lá. Diante desse quadro, Maria Joaquina vai responder? Não, né? Não. Sei. É porque entra aí a ideia do concurso de pessoas, pluralidade de agentes, relevância causal, o vínculo subjetivo, que muita gente fica assim, mas não tem vínculo subjetivo. Beleza. Mas a gente tem outros entendimentos que falam da desnecessidade do aviso prévio, do prévio ajuste. Entendeu? Essa é uma desnecessidade do prévio ajuste entre as partes. Era essa a ideia que envolveu a questão recente da OAB, onde tinha uma resposta, onde havia uma imputação a quem deixou a porta aberta, algo do tipo, porque ela foi utilizada. Aqui não foi utilizada. Então, ela não vai responder por qualquer infração penal, sendo a sua participação irrelevante para o sucesso da empreitada criminosa. Ou seja, sua participação foi inócua. Esse nome é inócua. Bora me fechar. Gabarito letra C de casa. Não foi utilizado. Agora, se eles tivessem entrado pela porta que ela deixou aberta e facilitou, aí sim. É como se ignorasse o liame subjetivo, porque entra essa ideia da desnecessidade do prévio ajuste. Entendeu? Ele colaborou. Aí a doutrina entende nessa ideia bem. Então, gabarito, letra, nesse caso aqui, específico, letra C de casa. Beleza? Então, a gente encerra por hoje. Amanhã tem mais. Pessoal da mentoria, né? Amanhã tem mais.